Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade. Eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. E ele tirou as vestes da viúva. Esta seção explica as ações de Ruth e Tamar. A gente deve entender que Ruth tem um final de Malruth, não é? E que o próprio nome Ruth tem dentro dele o nome Torá. Vamos observar aqui, vamos vendo, não é? Como que a Torá, ou seja, tudo é metaforizado em cima de estude essa Torá dia e noite. Estude essa Torá dia e noite. Veja, o nome Ruth, não é? Está aqui, ó, Ruth. A história de Ruth, deixa eu ver. É uma história muito bonita e muito diferente do que a gente pode entender no nível apresentado aqui. Nós temos aqui o nome de Orfa, não é? De Orfa e de Ruth. Veja, Orfa e Ruth. Ruth, ela tem dentro dela a palavra Torá. Veja, Tave, Uvav e Uresh, a palavra Torá, né, que vem da palavra orar, ensinamento. Então, Ruth, só falta, ela tem Guimatrria 603, só falta mesmo a letra Rei, né, essa letra aqui, para ter a palavra Torá, que é também, não é uma, aqui, dentro de uma sonoridade, ó, Ruth, Malruth, né? Então, é uma formatação, veja, desse condicionamento de toda a humanidade. Ruth era moabita, né? Então, essas mulheres moabitas, era chamada Orfa, vai ter toda uma explicação aqui dentro, né, dessas explicações. Elas eram casadas com Malom e Quilom, que eram dois filhos de judeus, dois estudantes de Torá, que morreram. Né? Aqui nós temos, na verdade, aqui, ó, Marlon, não é? A gente tem aqui um Sheva mudo, um divisor silábico. Então, Marlon e, veja, e Quilion. Né? A gente tem um vago conjuntivo aqui. E veja, o nome desses homens, eles são metaforizados por algumas palavras bem complexas, não é? Ó, doente, tá vendo? Marlon, doente. E aqui o Quilion, né? Ele na verdade, ó,
espalhando, definhando, destruição, consumo, aniquilação. E eles acabam morrendo juntamente com seu pai, porque eles foram para a terra de Moab. Mas isso é uma história para outro momento. Então, a história de Ruth e Tamar, não é? Nós temos lá no nosso canal também essa história de Tamar. O que é Tamar? Está lá na nossa discussão. Veja. Então, é, explica as ações de Ruth e Tamar. Duas mulheres, veja, dois sistemas espirituais que perderam seus primeiros maridos e mais tarde conceberam através do casamento com Levirato, ou seja, onde um parente tinha que trazer a alma do indivíduo que morreu sem filhos. Isso lembra muito pessoas que não estudaram Torá também. Aprendemos que ambos agiram piedosamente com a ajuda de Deus, ambas, porque a semente fecunda de Judá, foi estabelecida através delas. Aqui a relevância é qual? Essa história diz respeito ao eventual nascimento dessa era messiânica do rei Machia e de Davi. Quem é Davi? Davi é Malhute, todo o planeta Terra, e também do seu descendente. Por quê? Davi, ele era metaforizado aqui como toda essa consciência que haveria no mundo. E que o que é mais relevante para o leitor é a luz messiânica escondida dentro da passagem. Uma simples leitura do texto coloca a luz em alta, ajudando a apressar o surgimento do Machia dentro de nós, e, por sua vez, chegando a uma Machia global, uma consciência, que será a redenção final. Muito bem. E eis que ele tirou as vestes da viúva, Bereshit 38:14. Venha, este Tamar, filha de um sacerdote, sempre modesta, cometeria incesto com o sogro, porque sabemos que ela se bota com roupas, não é, de prostituta e espera Judá, porque ele não quis mandar os filhos para ela, porque tinham morrido, né, tanto como não. Ele responde: ela era uma mulher justa e fez isso com sabedoria. Ela não fez isso por lascívia. Ela não era lasciva, mas sábia e sabia que seria o que seria daquilo. Ela se aproximou-se dele para fazer bondade e verdade por quem? Por Yehudá. Venha, eis que, porque ela sabia o que seria dos seus esforços, o santo e bendito seja ela, a ajudou no ato, e ela concebeu imediatamente. Tudo isso foi do santo bendito seja ele. Tudo foi programado, como tudo é programado por Hashem. Pode se perguntar por que o santo bendito seja ele não usou outra mulher para dar luz a esses filhos, mas esta Tamar. Ele responde: com certeza ela era necessária para isso. Nenhuma outra mulher, nenhuma outra questão poderia ser mudada, porque somente Tamar, né, na questão aqui que está sendo falado, poderia realmente gerar essa criança. Nenhuma outra, assim como nenhuma outra, além de Ruth. Né, é uma questão muito séria que está sendo falada aqui. A semente de Judá foi estabelecida com duas mulheres, e que deram à luz, né, e o rei Davi e o rei Salomão, e Machia. As duas mulheres, Tamar, veja, e Ruth, veja, elas, Tamar está aqui, ó, descrita, né, como um Tave, um Mem e Uresh. É exatamente o nome Tamar. E tem gematria aqui, lógico, 640, enquanto o Ruth tem gematria 606. Então, tanto Tamar quanto Ruth perderam seus primeiros maridos e substituíram por meio de esforços semelhantes. Tamar aproximou-se de seu sogro, que era parente próximo de seus filhos mortos, e assim digno de levá-las em leviriato, né, no casamento. A razão de seu ato é declarada no versículo, porque ela viu que Selá estava crescido, e ela não foi dada a ele por mulher.
essa Bereshit 38:14. Por isso, ela fez pelo sogro. O primeiro marido de Ruth morreu, como o de Tamar. Então, ela fez a ação de Boaz, como está escrito, descobriu os seus pés e se deitou. Veja, isso tem a ver com aquele processo de tirar os sapatos ou não, caso eu não quisesse trazer a alma da pessoa que não deixou filhos de volta. Né? Então, exatamente isso que está falando aqui, que ele descobriu os seus pés e se deitou, Ruth 3:7. Ela, então, deu à luz a Obed. Veja, você pode perguntar por que Obed não nasceu de outra mulher. Em vez dessa maneira, ele responde, certamente era necessário que ela, e não qualquer outra mulher, ali que entediasse, né, ou tivesse. A partir desses duas, a semente de Judá foi construída, estabelecida. Ambos fizeram bem e trouxeram a bondade sobre os mortos para que mais tarde fossem aperfeiçoados no mundo. Alguns shurins atrás, a gente viu que Judá também é Malhut. É uma configuração. Esta é a explicação do versículo. Assim louvei os mortos que estão mortos. Isso é Correlete 4:2. Enquanto os maridos de Tamar e Ruth estivessem vivos, não havia elogios ao seu nome. Depois que morreram, suas esposas foram levadas em casamento com o Levirato, e no reino de Davi, Salomão e Machia descendiam dessas mulheres. Tanto Tamar quanto Ruth fizeram bondade e verdade pelos mortos. E o santo bendito seja ele, os ajudou no próprio ato. Assim, tudo está encaixado como deve ser. Feliz aquele que estuda a Torá dia e noite, como está escrito. Mas nela meditaria dia e noite, para que observasse e fazer de acordo com tudo que nela está escrito. Porque então farás prosperar os vossos caminhos, e então terás bom sucesso, não é? Um sucesso extremo. Isso aí é Joshua 1:8. Aqui nós devemos entender que existe uma promessa da Torá, não é? Em Joshua 1:8, e esse mandamento ele é dado exatamente, não é, após a entrada de Joshua, veja, no mundo de Israel. Ó, não deixe este livro de ensinamento cesse dos teus lábios, mas recita ele dia e noite, para que você possa observar fielmente tudo que está escrito nele. Só então, somente então, prosperarás em seus empreendimentos. Então, somente assim você vai ser bem-sucedido. Fora isso, não existe outra forma. Você pode passar o dia todo rezando, você pode passar o dia todo fazendo atos religiosos, você pode botar 1000 vezes o talite, você pode botar tefilim 1000 vezes, você pode fazer o que você quiser. A única questão, isso também está no Pirkei Avot, é bom acompanhar um casamento, é bom visitar um doente, é bom acompanhar um enterro, mas acima de todas essas coisas está o estudo da Torá. O que significa? Veja, coloque as coisas em ordens de importância. Tudo isso é muito bom para a sociedade, mas mostra que se você está estudando a Torá, você faz algo muito maior do que isso. Algo muito maior. É lógico que nós não deixaremos de visitar os doentes, mas vamos para lá estudando a Torá. Lógico que a gente não vai deixar de acompanhar um enterro, mas façamos isso, estudando a Torá. Veja, tudo isso deve ser feito através do estudo da Torá. O livro da Torá deveria sempre estar às nossas mãos. Sempre que nós pudermos ou memorizarmos. Nossos sábios falam que também, quando construímos meditações cabalistas, não é? Essas meditações também são consideradas como estudo de Torá. Olha que bonito. Então, as meditações em si também são consideradas assim.
Muito bem. E aí continua aqui o próximo versículo, que é bem extenso, mas vamos ler aqui. Continua, não é? A gente viu aqui, não é, que só teremos sucesso na construção dessa Torá. Yosef foi trazido para o Egito. Agora que ele tinha sido vendido pelos irmãos, etc., ele é trazido para o Egito. Esta sessão começa interpretando o fraseado da citação do título, como indicando a aprovação de Deus a este ato. Era necessário para cumprir o seu anúncio a Abraão. Segue-se uma discussão sobre as legiões de anjos que cantam louvores à glória de Deus durante toda a noite. É papel dos filhos de Israel oferecer louvores a Deus através de ladainhas, ou seja, das 3 rezas, 3 vezes ao dia. Desta forma, Deus é glorificado dia e noite, de cima e de baixo. O papel dos anjos à noite e o papel do homem de dia. Em seguida, o rabino Shimon Bar Yochai oferece 2 explicações para a frase: quem comanda o sol? No contexto de Jacob e Yosef, uma explicação interpreta isso como uma alusão a Yosef, quando ele foi vendido. O outro entende que está preocupado com Jacob, enquanto seus filhos lhe mostraram evidências da morte de Yosef, ou seja, aquele casaco sujo, não é de sangue. A relevância dessa passagem. No curso do desenvolvimento espiritual, às vezes temos que falhar para construir um vaso maior que possa conter toda a luz, que nos espera à medida que subimos ao próximo nível. Foi o que aconteceu com Yosef. Quando ele foi trazido para o Egito é uma palavra código para trevas e desconexão com a luz do Criador. A leitura dessa passagem ajuda a nos sintonizar com as hierarquias angelicais e as forças energéticas espirituais que elas transmitem. Essas forças nos dão poder para nos levantarmos quando caímos, força para ficar de pé depois que tropeçarmos. E isso serve para aumentar o tamanho do nosso vaso, para que possamos receber ainda mais luz em nossas vidas. Esse versículo também nos ajuda a expandir nosso vaso para que não seja necessário que caiamos tanto ou tropecemos com tanta frequência. Continua aqui. No versículo, Yosef é trazido para o Egito e Potifar comprou-o, isso é BDX 39:1, porque está escrito, derrubou em vez de desceu ao Egito. E ele responde, o santo bendito seja ele, consentiu com o ato de vender Yosef ao Egito, para que o decreto que ele fez entre as peças fosse cumprido, ou seja, as 4 partes aqui do sacrifício de Abraão, tem lá no nosso canal, das 4 partes, depois vocês dêem uma olhada. Então, a gente tem que ver aqui algumas coisas, não é? Então, veja, a primeira análise que a gente tem que fazer aqui no texto é olhar Bereshit 39:1. Vamos olhar aqui, então, Bereshit 39. Diz aqui, olha, e José foi levado ao Egito, não é? E o Potifar o comprou, o oficial, né, do faraó, o capitão dos guardas e dos homens do Egito, da mão dos ismaelitas. Veja, exatamente, Ismaeli, né, a tribo de Ismael, que levaram ali. Então, quem vendeu ele foram, metaforicamente, né, ele foi levado. E aqui, essa palavra, levado, irade, né, ele foi abaixo, né, ele caiu, ele caiu, tá vendo? Então, por isso que os sábios perguntam aqui, né? A tradução levado é um pouco fora, veja. Por que ele foi derrubado? Por que ele caiu? Por que ele desceu o Egito? E ele responde,
Agora a gente precisa fazer uma pesquisa aqui rápida, né? Vamos ver aqui, é uma construção. Veja, é preciso para que a gente entenda a verdade de tudo, né? Vamos ver. Ó, Egito ao nível do mar, né? A gente sabe que algo ele fica a nível do mar e está abaixo, né? Ou seja, o mar é um pote, o mar não pode estar acima do, como se diz, de uma montanha, ou não pode estar acima do nosso nível, porque se o nosso solo estivesse no nível do mar, o que aconteceria? Seria inundado. Então, vamos ver aqui, Egito ao nível do mar, 436 metros abaixo do nível do mar. Isso, o que acontece? Isso está abaixo, né? Isso está abaixo do nível do mar. E vai acontecer que vai ter que ter montanhas ali, algumas partes altas, para que esse mar, não é, possa não invadir ali. Então, ó, 436. E 324 é ali, né, a média aritmética do país. Muito bem. Agora, veja, guarde 436, Israel. Veja, Israel ao nível do mar. Veja. Então, aqui, olha, o objetivo de incluindo várias planícies, regiões ao sul, quanto mais elevado do país é 2.236, né? E aqui, não é? Veja, 213 metros, isso é o ponto mais baixo do mar. 213 metros do Mar da Galileia, não é? Agora, eu gostaria de colocar aqui o Mar Morto, né? Está, ó, o Mar Morto está localizado entre Israel e Jordânia. Ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. A diferença, deixa eu abrir aqui de novo, porque eu acabei esquecendo, olha, de Israel, né? Do Egito, veja só, aqui, ó, é pouquíssimo, tá vendo? 436 metros, né? E 324 metros, tá vendo? O nível do mar, isso é geral, é uma diferença de 36, tá vendo? 36 metros. Então, veja, a lógica do texto aqui, de 36 metros de diferença, esses níveis, muito pouco. 100 metros, coloque aí, é um terreno de 100 metros de comprimento, não é? É uma coisa bem pouquinha mesmo. Então, por isso que eles falam, por que ele caiu? Que história é essa dele ter caído? Não é? Essa é a pergunta. Por que está falando aqui que José caiu? E aí continua aqui. E ele consentiu com o ato de vender Yosef ao Egito. Veja, o Egito é um mundo considerado aqui um mundo espiritual caído, né? Para que o decreto que ele fez entre essas partes seja cumprido. Está escrito, sabe certamente que tua semente será estrangeira. Bereshit 15, 13. E Potifar comprou para cometer pecado com ele, ou seja, ele citou o versículo, quem comanda o sol e ele não nasce, e sela as estrelas, né? Quem faz isso é o Eterno. Isso é Iov 9:7. Vinde, eis que o santo bendito seja ele, fez 7 estrelas no firmamento, que corresponde a 7 Sefirot, Hesed, Gevurat, Tiferet, Nit, Saúde e Sod, e cada firmamento contém numerosos assistentes que esperam o santo bendito seja ele. Qual é a metáfora aqui que está falando? Veja, porque, não é? A alma cai nesse mundo. Veja, a gente tem aqui uma construção de uma árvore sefirótica. Essa árvore sefirótica, ela pergunta por que Yosef, que é a lua, cai nesse mundo.
Por que a alma cai aqui da Lua, no nível metafórico, para o Egito? Ou também Israel, depende da configuração. Por que ela cai? Essa é a pergunta, não é? Por que ela, né, não desceu? Por que ela caiu? Porque a alma, através do nascimento de um bebê, ela vem e volta para esse mundo para uma reencarnação. Essa é a história de Yosef, que é a história de toda a alma. Veja, a alma geral da humanidade. Por isso, logo vai se citar essas 7 sefirot. Continua aqui. Não há atendente ou nomeado que não tenha uma tarefa e um serviço específico, quem? Desses numerosos assistentes que esperam no santo. Não há um que desempenha para o santo, bendito seja ele, cada um conheça a sua própria tarefa. Os anjos sabem as suas tarefas. Alguns agem como mensageiros de seu mestre, designados nesse mundo para supervisionar as ações dos homens, aos que cantam cânticos e hinos diante dele, e os encarregados de poesias. Mesmo eles encarregados da poesia, não há hoxa nenhuma, estrela ou constelação que não louva o santo, bendito seja ele. Veja, nada, nada, nem mesmo os anjos que são caídos de esquerda, todos louvam a Hashem. Pois quando a noite cai, 3 relógios são divididos nas 3 direções do mundo, cada um contendo milhares e dezenas de milhares de anjos, cuja tarefa é cantar. Há 3 anfitriões de anjos, que é uma criatura viva, o Núqueba que está no comando deles. Todos louvam o santo bendito seja ele até que chegue manhã, quando o lado sul, que é Hesed, e as estrelas luminosas, os anjos, louvam e recitam poesias diante do santo bendito seja ele. Está escrito, quando as estrelas da manhã cantaram juntas, e todos os filhos de Elohim gritaram de alegria. Iov 38:7. As estrelas da manhã são as estrelas do lado sul, o Hesed, como está escrito. E Abraão foi cedo de manhã. Bereshit 19:27. Todos os filhos de Elohim gritaram de alegria, refere-se às estrelas do lado esquerdo, que estão incluídas no lado direito. Quando a luz do dia amanhece, os filhos de Israel cantam os louvores do santo bendito seja ele, 3 vezes ao dia, correspondendo aos 3 relógios noturnos. Eles estão diante um dos outros, até que a glória, que evolui do santo, bendito seja ele, seja devidamente ressuscitada dia e noite. O santo, bendito seja ele, sobe por meio das 6 rezas, 3 de dia e 3 da noite. As 3 de dia são responsabilidade do homem e da noite dos anjos. A criatura viva que está acima dele, a Núqueba, também está em Israel abaixo, para consertar adequadamente tudo como está escrito. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá comida à sua casa, ou seja, acordar de madrugada. E uma porção às suas donzelas, Michelei 31:15, e dá comida à sua casa refere às 3 hóstias superiores. E uma parte das suas donzelas alude ao acampamento de Israel abaixo. Assim, a Kevod, a glória do santo bendito seja ele, é exaltada por todos os lados, acima e também abaixo. Tudo existe por sua permissão e de acordo com o seu desejo. Que comanda o sol e ele não nasce. Isso é Iov 9:7. Rabi Shimon Bar Yochai diz que isso se refere a Yosef, quando ele foi vendido para o Egito. E celas e estrelas são seus irmãos, sobre os quais está escrito, ele e as 11 estrelas que curvavam a mim, Bereshit 37:9. Em outra explicação, quem comanda o sol refere-se a Jacob, no momento em que lhe foi dito, saiba agora se é o casaco do seu filho ou não. Bereshit 37:32. E não se levantou. Significa quando a Shekhinah se foi dele, por causa do medo e desse terror que ele passou. E celas estrelas significa os filhos da sua luz foi selada e fechada sobre ele por causa deles. O sol escureceu e as estrelas não brilharam porque Yosef estava separado de seu pai. Venha, e eis que desde que Yosef foi vendido,
Jacob se absteve de relações conjugais e permaneceu de luto até ouvir novamente as boas novas de Yosef. Muito bem. Aqui, na verdade, não é uma alusão a essa conexão que existe do nome Yud-Kei Vav-Kei com o nome Shaddai dentro dessa Sefirot. Não há conexão, tá vendo? Se não fizer o quê? Não há conexão se não seguir esses parâmetros aqui, ó, as 3 rezas diárias, né? E acompanhada das 3 rezas diárias dos anjos, que são metaforizadas exatamente aqui por essas sefirot, que a gente acabou de ler aqui em cima, veja, são, na verdade, 7, não é mais? Aqui, ó, 6 sefirotes, que está ligado a essas canções. 3 à noite pelos anjos, né? Acorda-se de madrugada, começa os estudos da Torá, fazer a benção de se acordar. Então, segue-se o dia fazendo, né, fazemos no horário dos amanins correto, 4h18, hoje foi, né? Depois temos a reza da tarde e temos a reza da noite. Todas essas rezas vocês podem encontrar exatamente naquele site que a gente acessa para isso ocorrer. Tá bom?